Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelos 4 cantos do mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é o Canadá. O nosso convidado é Aurélio Fernandes, vive no Canadá há cerca de 50 anos, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Canadá e cônsul honorário de Portugal em Edmonton, na região de Alberta. Viva! Como está? Boa Bem-vindo. tarde para si, Marta. Temos aqui Nasceu em... muita neve, muito frio. Aqui também está frio, estamos no inverno. Nasceu em Goa, veio Exato. para Lisboa, onde passou parte da juventude e só depois é que se fixou no Canadá. Porquê o Canadá? Bom, como sabe, desde o início da década de 50 e sendo uma nação em crescimento numa conjuntura de pós-guerra mundial, o Canadá apresentava-se como um país de destino devido a várias oportunidades. E, portanto, especialmente para Portugal, com a falta de mão de obra em Portugal, falta de trabalho, para mim, pessoalmente, foi muito fácil porque eu dominava o inglês, tinha uma formação profissional e tinha uma oportunidade ou de ir para a Austrália ou para o Canadá. E como Canadá pensei que era um destino de excelência, fruto de falta de mão de obra, excelentes recursos naturais. Aliás, como sabe, Alberta é uma das províncias que tem mais recursos naturais. Aliás, temos tanto petróleo, talvez mais do que a Arábia Saudita. Mas o problema é a extração aqui é muito difícil. E, portanto, como pensava que o Canadá seria um país interessante, decidi pegar nas malas e vir para cá. E o que é que foi fazer? Eu tenho formação em geologia e como a Alberta é uma das províncias com recursos naturais, petróleo, então vim aqui com essa intenção de trabalhar nessa área. Já lá vão alguns anos, mas Sim, há alguns anos, como é exato. que foi a adaptação? Quais foram os principais desafios que nesta mudança para o Canadá? Bom, E como estamos a sabe, falar há 50 anos em que os tempos eram completamente é exato. diferentes. Portanto, por norma, a resistência à mudança é algo característico dos humanos, ainda mais quando se sai de uma zona de conforto, não é? E como uma pessoa está enraizada na cultura, sua própria cultura, como é o nosso caso dos portugueses, e depois o facto de transportarem a vida para um desconhecido revela-se como um desafio em termos sociais e culturais, isso não há dúvida. Portanto, para mim, pessoalmente, a barreira e os costumes não foram muito fortes para adaptar. E, basicamente, todos nós, especialmente portugueses, temos aquela resiliência, o espírito de sacrifício, o espírito inovador, a crença de vencer e o facto socioeconómico que continua a ser o principal fio condutor entre os portugueses na diáspora. Já estamos a temos algum espírito de descoberta, como os nossos Pois, descobridor. não, isso é verdade, isso é verdade. Alguma história que tenha marcado o início dos seus anos no Canadá e que mostrem e que possam ilustrar um bocadinho esta sua adaptação? Bom, felizmente, como disse, eu não tive assim uns desafios cerrados, como possamos dizer, porque eu dominava o inglês, tinha formação. O único problema que eu tive é que as nossas formações em Portugal não são facilmente reconhecidas cá. E, portanto, essa é uma barreira que nós todos temos que ultrapassar. E certas vezes há muitos imigrantes que vêm cá e têm desde médicos, dentistas, e certas vezes têm que trabalhar a conduzir um táxi, como acontece aqui muitas vezes. Vêm médicos de vários países cujas qualificações não são reconhecidas cá. Mas porquê? Portanto, vamos dar um exemplo de médicos. Se vem aqui um médico, digamos, da Etiópia ou de Alemanha ou de qualquer outro país, tem muitas barreiras a ultrapassar, porque a Ordem dos Médicos aqui não reconhece isso com muita facilidade. A única província que reconhece, portanto, reconhece, portanto, os Estas critérios qualificações? é a província de Quebec,
por os médicos que vêm da França. Essa é a única exceção. Fora disso, não existe outra. Olhando um Depois, bocadinho para sim, desculpe, pode não, diga, continuar. diga. Olhando para a comunidade portuguesa, que comunidade é que encontrou quando chegou aí? Olha, a primeira coisa que eu fiz é ver qual era o clube que eu podia jogar a bola. E pronto, foi um dos primeiros passos. Aí integrei-me facilmente. Depois nós começamos com um programa de rádio, já há muitos anos, depois um programa de televisão, e pronto, assim uma pessoa integra-se na comunidade, não é? Mas fora disso, eu acho que nós sempre mantemos os laços com os nossos compatriotas aqui. É uma comunidade significativa? Em Edmonton, pelos vistos, devem ser aí por volta das 10 ou 15 mil, mais ou menos. Não é como em Toronto ou Montreal, onde existe pelo menos 300 mil. Essa comunidade é muito pequena. E além disso, a segunda e a terceira geração não estão tão envolvidos na comunidade portuguesa. Nós temos médicos, dentistas, advogados, mas não estão assim tão integrados aqui na comunidade portuguesa. Já são mais canadianos. É isso, é isso. Mas porque é que sente que eles não estão tão envolvidos? É a forte influência do local onde e da cultura de onde cresceram? Eu acho que a razão é muito simples. Já as nossas associações ainda são geridas por pessoas que ainda têm aquela mentalidade de quando vieram de Portugal. E certas vezes, eu posso estar errado, mas acontece que certas vezes essas novas gerações que querem envolver nos clubes, nas casas portuguesas, têm aquela barreira. Olha, nós sempre fizemos isso dessa maneira, ok? Certas vezes não querem novas ideias. E, portanto, isso talvez seja um dos fatores que a gente jovem não se aproxima muito eh, da comunidade. Pronto. No entanto, com isso não quer dizer que não existe um, um forte uma forte diáspora aqui que se envolve em festas, ações culturais. Sim, isso existe. Mas não vejo como em Toronto ou em Montreal a gente ativa na vida política. Nós não temos aqui ninguém na vida política, como em Toronto, mas temos uma forte presença, digamos, na área que domina e, portanto, a esfera do trabalho. Algum momento em que a comunidade se junta com mais intensidade, digamos assim? Alguma festa, algum Sim, momento dou um evento marcante, portanto, claramente é o Dia de Portugal, 10 de junho, 10 de junho? toda a comunidade celebra isso. Aqui temos duas associações, portanto, a Portuguese Multicultural Society e ambas são Multicultural Society. Portanto, uma delas é muito mais ativas, costuma ter festas com uma certa frequência e, portanto, trazem artistas de Portugal. Portanto, isso deixa-lhes com um certo laço de união com a sua pátria. É cônsul honorário de Portugal. Quais são os principais desafios da nossa comunidade portuguesa aí? Bom, como cônsul honorário, basicamente eu não trato de não tenho competências para emitir Claro. passaportes e por isso, claro. Portanto, a maior parte do meu trabalho é ajudar e apoiar os empresários portugueses que tenham interesse em entrar nesse mercado, especialmente no mercado da Alberta. E durante os últimos 25 anos eu tenho dado bastante apoio aos produtores de vinhos, cortiça, cerâmica, têxteis. Portanto, esse é um dos trabalhos que eu faço. E também canadianos que estejam interessados em investir em Portugal, como por exemplo quando foi o caso do Golden Visa, nós demos bastante apoio aos canadianos que queiram montar um negócio lá, ou queiram investir, ou na imobiliária, seja o que for. Portanto, essa é mais ou menos a área do meu trabalho como consultor honorário. Como presidente da Câmara agora, basicamente estamos a tentar dinamizar mais as relações económicas entre Canadá e Portugal. Ao longo destes 50 anos, enfim, se calhar não com estas funções, mas qual foi a sua perspectiva? Tem havido mais interesse mútuo neste em explorar o mercado comercial? Sabe, aqui o mercado comercial Alberta não é uma província como a Ontário, é uma província com uma base de populacional muito pequena.
consequentemente, sim, é possível entrar nesse mercado, mas certas vezes não justifica o esforço que é feito por por uma população tão pequena vis-à-vis como a Colômbia Britânica, Ontário ou Quebec. Mas existem muitos portugueses que entram nesse mercado, têm tido um grande sucesso, desde vinhos de mesa, vinho do Porto, cerâmicas. Sim, tem tido um E grande sucesso. e nesta altura, consegue identificar, assim, alguma área com maior potencial para investimento? Para cá, Exato. nas áreas de energias renováveis, energias, aqui, como sabe, a província de Alberta é uma província que tem grande produção de gás natural e petróleo. Portanto, essas áreas têm uma grande oportunidade devem ser investidas. E é muito interesse das empresas canadianas, nomeadamente em Alberta, de investirem em Portugal? Sim, eu acho que neste momento há algumas áreas que possam ter algum interesse em Portugal são na área de inteligência artificial. Ahm, Portanto, recursos naturais, eu acho que Portugal também tem alguns recursos em termos de lítio, e eu já ouvi falar de algumas empresas com algum interesse em investir nessa área. Portanto, essa não é a minha área, basicamente, mas existem várias oportunidades, não há dúvida. Portanto, os desafios que enfrentam as empresas portuguesas, não enfrentam, não, que é bom para as empresas portuguesas virem cá, é que temos aqui um ambiente económico prese- pre- preserva- previsível e transparente. Aqui temos umas regras claras para investimento dos estrangeiros e, basicamente, devido ao facto que nós temos agora o acordo de CETA com a União Europeia e o Canadá, portanto, torna-se esse mercado um pouco mais viável. Há uns anos, se eu não me engano 2, disse qualquer coisa como que faltava mais dinâmica de marketing às empresas portuguesas para que pudessem se ingrar em mercados como o canadiano. Sente alguma evolução? Sente que mudou alguma coisa? Sim, basicamente, quando eu recebo telefonemas de empresas portuguesas a querer entrar nesse mercado, a minha primeira pergunta é: sim, senhor, nós vamos dar todo o apoio possível para entrar nesse mercado, mas qual é a sua estratégia de marketing? Bom, e nós enviamos o produto e depois o agente toma conta disso. Isso não trabalha bem assim, não é? Portanto, uma pessoa tem que ter uma base, como é que vai, primeiro, entrar no mercado e, segundo, como é que vai dar de conhecer o produto ah, ao mercado, não é? Portanto, nós na área de marketing falta-nos bastante, isso não há dúvida. Isto porque falamos também no Canadá e, enfim, um país com algumas regras e com alguma experiência já consolidada. Isso, exatamente. Eu acho que Portugal tem tudo para crescer e prosperar no Canadá, isso não há dúvida. Mas também temos que ter aquela eficiência, inovação. Inovação em Portugal não falta, nós temos muita inovação, isso não há dúvida. Mas também temos que comercializar essa inovação, isso é o mais importante. E sobretudo nos dias como os de hoje. Pois, isso é verdade. Falava-me há pouco da comunidade e enfim, dos desafios desta nova geração que no envolvimento naquilo que é a questão portuguesa. É fácil manter com estas novas gerações a ligação a Portugal? A língua ainda é um elo, digamos, de ligação? Ou também está a cair um pouco em desuso? Não, aliás, pelo contrário, eu acho que nós temos uma escola portuguesa, onde os pais agora fazem um grande esforço para enviar os filhos, apesar dos pais não falarem português em casa certas vezes, mas querem agora que os filhos falem português. E estamos a ver aqui um certo reforço na aprendizagem da língua portuguesa, e os jovens agora querem saber das raízes e têm um grande interesse em voltar a essas raízes. Portanto, estamos a ver isso agora com bastante, com grande interesse dos jovens, isso não há dúvida. Há então uma escola portuguesa em Temos, Alberta, temos. procurada sobretudo por, crianças, enfim, Sim, jovens, jovens de portugueses, sim. e da parte dos canadianos, há alguma curiosidade? Houve Nós algo
Tínhamos umas, aulas para adultos, mas eu não sei agora de momento o que é que feito disso. Isso não faço a mínima ideia. Mas, entre estes jovens que fazem os estudos na escola portuguesa e que aprendem português, sente que há alguma vontade de estudar em Portugal, ou preferem as universidades canadianas? Bom, em princípio aqui não posso falar assim muito de Edmonton, mas eu sei que de Toronto há muitos jovens e muitos estudantes que vão para Portugal para aprender, para estudar, isso não há dúvida. Daqui de Edmonton, como sabe, eu também dei aulas na Faculdade de Gestão na Universidade de Alberta e não tínhamos muitos portugueses lá. Agora, não há dúvida que agora nós temos mais jovens ah, com formação, seja na área de medicina, a medicina dentária, direito, ciências. Se eles vão a Portugal, neste momento, eu não sei. Não lhe posso responder essa pergunta. Para si, o que significa Portugalidade? Bom, isso é interessante porque eu tinha aqui feito uma pequena resenha, o que significa Portugalidade. Bom, eu não sei se é assim um conceito complexo e multifacetado que vai além de uma simples questão de geográfica ou etnia. Eu acho que aquele refere-se a um conjunto de características, valores, tradições e símbolos que marcam a identidade cultural portuguesa. A nossa língua, a gastronomia, o fado, o futebol, são elementos fundamentais dessa identidade, não há dúvida. Mas também pode-se considerar também a Portugalidade a experiência do imigrante português que leva consigo esses elementos culturais para outros países, como o Canadá, e vivendo e transmitindo a essas novas gerações. Portanto, basicamente essa ideia da ligação que existe entre nós e a terra-mãe, basicamente. Alberta, tem sido um destino procurado nos últimos anos por portugueses? Ou Não por portugueses, mas neste momento, devido ao à grande necessidade de mão de obra aqui em Alberta e também o custo da vida aqui, que é muito mais, como é que eu costumo dizer, é mais viável, com os salários, viver aqui em Alberta do que viver em Toronto ou Montreal. O custo de vida aqui é muito menos comparado a outras províncias. Portanto, para responder a sua pergunta, não temos tantos imigrantes que vêm de Portugal, mas temos outros que vêm das outras províncias. Como, por exemplo, uma pessoa tem uma casa que vale US$ 1 milhão em Toronto, vende aquela casa e pode vir aqui, comprar uma casa por metade daquele preço e viver bastante bem. Portanto, temos aliás, o rácio populacional aqui da Alberta tem aumentado de uma maneira muito significativa durante os últimos 2 anos. E a nossa população tem crescido por volta de 2 a 3%. chegou há 50 anos, mas hoje, para quem se muda para o Canadá, quais são os principais desafios? É fácil um português mudar-se para o Canadá? Isto porque o Canadá tem uma política de imigração um pouco mais, enfim, mais complexa. Não sei se será o termo mais correto, mas com todo o sistema de pontos e enfim. Mas quais Sim. são os desafios? Hoje em dia é bastante difícil emigrar para o Canadá. E não só, essa situação, como disse, dos pontos e de avaliações, portanto, dos estudos que uma pessoa tem, das qualificações. Hum, o que é difícil hoje é para uma pessoa com uma certa idade emigrar. Torna-se muito difícil adaptar. Aos jovens, como quando eu emigrei tinha 25 anos, era fácil. Hoje eu diria que a vida é fácil, não há dúvida, mas os desafios são muito maiores. É E mais basicamente complicado, mais complicado, exato. mas E o Canadá também também como? precisa de mão de obra e tem estes nestas políticas de imigração, tem aqui alguma preparação de planear, as necessidades de mão de obra, por exemplo? Nós temos aqui um programa que basicamente atrai mão de obra qualificada. A província de Alberta tem um programa que, se a entidade patronal necessita, digamos, de 10 soldadores ou 10 canalizadores, ou
qualquer ah, outro tipo de trabalhadores, eles podem ir ao governo, o que eles chamam-se Provincial Nominee Program, e, portanto, eles têm esse direito de trazer esses trabalhadores a um prazo fixo, por um certo tempo. Também isto dá-lhes outra oportunidade quando eles estão cá para depois requerer um visto permanente para viver cá e, eventualmente, adquirir a cidadania canadiana. Mas para um imigrante vir assim, como imigrante, ir à França, à embaixada canadiana em França, eh, e ter todo aquele trabalho, nunca é garantido que eles vão ter, portanto, o visto para vir cá. Isso não garante. Está fora há 50 anos. Como é que olha para Portugal? Mantém uma ligação a Portugal, ou já se sente mais canadiano? Sim, bom, repara que eu não vim aqui para o Canadá para ser mais um imigrante. Eu vim para o Canadá para viver cá e esta é a minha terra, não há dúvida, mas tenho muito amor e tenho laços muito fortes com Portugal e também como consul honorário, certamente, tenho muito que me une a Portugal, mas voltar a Portugal, não. Isso não acontece porque tenho aqui a minha família, eu vivo cá, tenho meus contactos, tenho, como a gente costuma dizer, o network, dos meus contactos. Portanto, a ligação em Portugal, sim, na matéria de voto, quando se trata de votações, participo nisso, não há dúvida. Acompanho o que acontece em Portugal, não há dúvida, mas está um pouco longe. Mas, estar fora e ter toda esta experiência num país como o Canadá, mudou-lhe a forma como olha para o país? Sim, basicamente nós aqui temos portanto, digamos, temos aqui uma certa eficiência de fazer as coisas. A burocracia não é assim tão. Bom, não digo Portugal não tem má burocracia, mas pronto, existe um sistema burocrático aqui. Aqui é mais simplificado. Mas em si próprio não tenho assim muita ligação, além de ir lá com muita frequência, visitar os amigos. Mas fora disso, não. Ou acompanha a atualidade portuguesa, ou vai acompanhando? Vou acompanhando, vou acompanhando. Porque há muita coisa mais cara para acompanhar aqui, não é? No país onde vivo. Portanto, não posso não poder acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas se pudesse mudar da sua experiência quando veio a Portugal e do seu olhar, se pudesse mudar alguma coisa em Portugal, o que é que mudaria? Bom, ah, eu acho que Portugal já está no patamar bastante elevado neste momento. Nós nunca falámos das boas coisas que Portugal tem. Como, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, a Via Verde começou em Portugal. Portanto, nós temos muitas boas coisas, mas nós não temos aquele. Aqui nós temos uma possibilidade, quando existe uma ideia, quando existe alguém com umas novas tecnologias, é muito mais fácil entrar no mercado. Ok? Portugal torna-se um pouco mais, não diria difícil, mas não tem a mesma facilidade que nós temos cá. E depois aqui temos, e eu acho que neste momento Portugal já está a desenvolver aquele patamar, isso não há dúvida. Mas também não esqueça, o Canadá também é um país com muitos anos de experiência e Portugal está a chegar lá. Portanto, não vou criticar de maneira nenhuma que Portugal não tem essas condições que tem, mas também vai levar um pouco de tempo. E quando estamos fora também às vezes preferimos olhar para o lado bom do país. Sim, também isso é verdade, certas vezes. Do que é que tem mais saudades? Quer dizer, são 50 anos, obviamente, mas tem saudades assim alguma coisa de Portugal? Olha, hoje nós conseguimos tudo aqui, basicamente. A única coisa, saudades, é da praia, do bom tempo, do sol, bons amigos, boas festas. Mas fora disso, não. Porque comida também é fácil encontrar aí Claro, gastronomia claro. portuguesa. E também temos bons restaurantes aqui. Edmonton não assim tanto, mas Toronto, sabe, às quintas-feiras chega um avião ah, com peixe, fruta e tudo de Portugal, portanto, então aqui conseguimos tudo o que é português. Desde bons E hoje, vinhos, Porto, e hoje em dia é mais fácil. Há hoje em dia 50 anos não era assim. não é, não era, não era, não. Há 50 anos era mais difícil encontrar um produto português. Era, era. Portanto, ainda bacalhau comprava-se, mas talvez num estabelecimento português de vez em quando. Ahm, hoje em dia, ainda, não sei se conhece uma cadeia que chama-se Costco. Sim, sim. Ainda eles têm bacalhau, têm produtos portugueses, azeite. Hoje os portugueses, de uma certa maneira, em certos produtos, fizeram um ótimo trabalho
em promover e divulgar os produtos. Já me disse que não planeia voltar a Portugal, que a sua vida está aí. Não, estou enraizado aqui, tenho aqui minha família, os meus netos e, portanto, basicamente, penso ficar cá. Investir em Portugal, nunca pensou? Não, não. Para mim, o investimento é perto onde eu estou. E o seu coração também está em Alberta. Está. Obrigada, Aurélio Fernandes, um português no Canadá há cerca de 50 anos. O Diaspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, num novo destino.